Mas a gente vai começar falando do jogo de amanhã entre Bragantino e Flamengo, né? Jogo válido pela 10ª rodada do Campeonato Brasileiro. A gente vai acompanhando aqui os relacionados, o Yuri Reis aqui dando uma boa noite pra gente. Nazário, quer passar aí os relacionados e depois falar um pouco da sua expectativa e de como que você vê a importância, né, que acabou tendo esse jogo amanhã? E temos presença ilustre aqui no chat, nosso querido Rafa Penido. Ao Yuri Reis perguntando o que houve com o Nazário. Vou deixar aqui o mistério no ar. Volta aí que no início a gente fala. Bom, os relacionados para amanhã são Andreas, Ayrton Lucas, Bruno Henrique, Bruno Henrique não, né? Que o Bruno Henrique não vai jogar. Davi Luiz também não, né? Está Mas eles, relacionado na aqui, mas verdade, eles estão relacionados para as duas partidas, né? Então, por exemplo, o Davi Luiz, é verdade, é verdade. então são para os É, dois jogos. você falou Andreas, Ayrton Lucas, Bruno Henrique, Davi Luiz, Diego Alves, Everton Ribeiro, Felipe Luiz, Gabigol, Gustavo Henrique, Hugo, Isla, João Gomes, Lázaro, Léo Pereira, Marinho, Matheus Cunha, Mateuzinho, Pablo, Pedro, Peterson, Rodinei, Rodrigo Caio, Thiago Maia, Vitor Hugo, Vitinho e William Arão, por enquanto, sob o comando de Paulo Souza. Essa parada. E antes de você comentar rapidinho, dando mais um salve aqui também para a querida Mônio Gol, ela que é integrante aqui do Clube do Coluna, o Dr. Roger Júlio também, Franklin Cabral, José Elias, e a galera interagindo, o Rafa também interagindo com a galera. Você pode falar um pouco aí da atmosfera dessa partida para amanhã, né? Que acabou virando, pelo menos para o Paulo Souza, uma final de Copa do Mundo. Pois é, cara, eu estava conversando aqui com o nosso querido Leandro Martins, nos bastidores, e a gente tá, para quem é mais antigo que nem eu, para quem é mais velho, para quem tem mais idade, a gente está começando a reviver a sensação dos anos 90. E aí vai ter gente que vai falar, pô, Nazário, calma aí, os anos 90, os anos 90 foram dolorosos, realmente foram dolorosos, em algumas oportunidades, não uma ou duas, o Flamengo brigou para não cair, e a gente estava vendo o abismo da Série B chegando perto, crise financeira, desmandos dentro da Gávea, uma diretoria absolutamente omissa, covarde, sem um traquejo minimamente responsável financeiramente falando. Então, o universo ali, o horizonte do Flamengo na década de 90 foi muito ruim, né? Foi muito sofrido. Eu estava olhando as redes sociais hoje e vi a imagem de um menino, deve ter não mais que 11 anos, 12 no máximo, uma camisa do Flamengo jogando no chão e botando uma camisa do Palmeiras. E aí eu comentei a seguinte frase: não viveu, obviamente, a década de 90, não sabe o que é amor por um time. Porque quando você ama, você não troca a camisa. E aí eu botei, depois complementando, eu botei o seguinte: se fosse torcedor do Vascaíno, já tinha se matado. Então, o que a gente nota é que é o seguinte: muita coisa existe nesse pântano, né? O Flamengo hoje é um pântano, porque você não sabe aonde pode pisar. O Flamengo não sabe aonde pode pisar. E por quê? Você vê, a gente vai para a 10ª rodada do Campeonato Brasileiro. E para a gente parece que é uma decisão. Parece que é uma decisão das semifinais de um grande campeonato, e o Flamengo está jogando a sua vida ali. E, repito, a gente vai jogar a 10ª rodada do Campeonato Brasileiro. E o Flamengo está com um aproveitamento digno da década de 90. E o que é pior, né, é o que eu estava falando com o Leandro. O salário está em dia, a estrutura é europeia, os jogadores são experimentados. Então, a gente tem jogadores que vieram da Europa, e os que não foram para a Europa ainda são muito bem qualificados. A gente tem uma saúde financeira que ela é literalmente invejada no Brasil todo, né? Então, se a gente parar para pensar, Cruzeiro, Vasco e Botafogo, se juntar o valor da compra dos três, da venda dos três, o Mbappé vale mais do que eles três juntos.
o Mbappé vale mais que os 3 juntos, sobra muito dinheiro. Para a gente ver como está o direcionamento do futebol brasileiro. É vergonhoso. E o que é pior, o Flamengo, com saúde financeira, com estrutura de primeiro mundo, com jogadores experimentados, com superávit do ano passado de 177 milhões e 600 mil, o Flamengo arrecadou 1 bilhão, o Flamengo teve 930 milhões, vou repetir o número, 930 milhões de interação nas redes sociais. É um recorde absoluto, muito à frente de Corinthians, muito à frente de Palmeiras, muito à frente de São Paulo. E a gente tem, em contrapartida, a toda essa Disneylândia que a gente tem, porque esses números representam a Disneylândia do futebol. Qualquer time no Brasil gostaria de ter os números do Flamengo. Aí, no meio dessa Disneylândia, vergonhosamente, a gente tem um número de sócio-torcedor pífio, ridículo. É ridículo o número de sócio-torcedor para um time que tem 42 milhões de torcedores espalhados pelo planeta Terra. Aliado a tudo isso, a gente está vendo, porque a história está mostrando, que a nossa diretoria nada mais é do que incompetente. Ela deu um tiro no escuro, acertou o primeiro tiro, pegou 2 treinadores estrangeiros, 2 treinadores de dentro do nosso mercado nacional, e o Flamengo está patinando, com dinheiro na conta, com jogadores experimentados, com uma estrutura europeia, com tudo em dia. O departamento médico é fraco, o departamento de futebol é vergonhoso, e a nossa diretoria é vergonhosa, que não bota a cara. E hoje essa indumentária é em homenagem aos nossos dirigentes, os nossos cartolas que não botam a cara quando precisa. E aí, o Flamengo vai jogar uma partida diante do Bragantino com um ar de decisão, com aquela expectativa, vamos ganhar, não vamos ganhar, porque, não sei se vocês lembram, num passado não muito distante, nós jogamos contra o Fortaleza, que não havia ganhado de ninguém, e acabou sagrando-se vencedor da partida por 2-1 em cima do tal do Clube de Regatas do Flamengo. Esse que a gente ama, esse que a gente é apaixonado. E aí, eu gostaria muitíssimo de ter uma explicação do senhor Braz, do senhor Rodolfo Landim, que lá atrás falou que ia acabar a moleza, que não ia ter mais moleza, que nós íamos reagir. E aí, a gente hoje está falando de um jogo da 10ª rodada do Campeonato Brasileiro, como se fosse a final de quase que uma Libertadores, porque a tensão que está permeando a nação é de será que o time vai ganhar do Bragantino? E se ganhar, não acaba a pressão em cima do Paulo Souza. Então, vamos em frente. O que nos resta agora é rezar, porque o barco está sem leme, o barco não tem comandante, o barco não tem timão, não tem leme, não tem nada. E a gente vai vendo aí, Nazário, até aproveitando a sua fala, que eu concordo muito, eu já vou ler a galera aqui também, que vai estar comentando aqui, chegou Lady Locke, Vicente Flá também, a provável escalação, que eu vou passar aqui, aí você pode comentar, mas antes, eu acho que seria interessante a gente passar aqui, né, que a gente está valendo a relação, e tem alguns jogadores que não vão poder atuar amanhã, e o Paulo Souza, e aí destacando, ele vai ter o retorno do Léo Pereira, mas ele vai ter problemas com relação à zaga, né? Vai ter um problema ali para ele formar dupla, porque o Pablo e o Davi Luiz, né, acabaram levando o 3º cartão amarelo na partida contra o Fortaleza, estão fora. Bruno Henrique também levou o 3º cartão, né? Isso aí, Bruno Henrique também está fora. E aí, à disposição hoje na zaga para o Paulo Souza, no caso ali, o Rodrigo Caio com certeza é titular. Então, os prováveis parceiros hoje do Rodrigo Caio para a partida de amanhã, ou como está ali, né? Ou o Gustavo Henrique, ou o Léo Pereira. Então, vou passar aqui, você comenta depois. A gente também vai dar destaque aqui, claro, para as outras posições também. Como você bem lembrou, o Bruno Henrique também levou o cartão amarelo, está fora de amanhã. Então, a gente começa aqui com a provável escalação do Flamengo. Hugo,
Mateuzinho, Rodrigo Caio, Gustavo Henrique ou Léo Pereira, Ayrton Lucas na esquerda, fechando ali a primeira linha defensiva, depois dupla de volante, João Gomes e Arão. Na frente, lado esquerdo, que estariam ali os candidatos a substituir o Bruno Henrique, Andreas ou Vitinho. Do lado direito, Everton Ribeiro. E na frente, Gabigol e Pedro, né? Queria que você falasse um pouquinho aí dessa equipe, como você formaria a sua zaga, ou seja, quem você colocaria ali para fazer dupla com o Rodrigo Caio, e também para o lugar do nosso querido Bruno Henrique. Bom, começando pela zaga, eu faria o seguinte: o Gustavo Henrique e Léo Pereira, bate para o ímpar, porque vocês dois se juntar não dá um. É a realidade. Pelo menos eu, quando vejo os dois jogarem, não consigo, não consigo identificar quem que é o pior, porque o melhor não dá para saber, né? A gente tem que ver quem erra menos. O Léo Pereira é muito inseguro, o Gustavo Henrique é muito lento. Ambos comprometem muito a saída de bola do Flamengo. E aí a gente fica refém, né? Mais uma vez a gente fica refém de alguém numa posição que é chave do Flamengo, né? O Pablo, embora no último jogo tenha errado muito, oscilou e tal, isso é normal, né? Porque você não vai jogar sempre todas as partidas muito bem, mas o Pablo até então vinha se apresentando como o melhor parceiro do Rodrigo Caio. O Rodrigo Caio não precisa comentar, né? O Rodrigo Caio é um jogador excepcional, tempo de bola, raça, sobe bem, orienta a defesa, então ele dispensa comentários. Não entendo, por exemplo, o Arão estar jogando, para mim é uma premiação, porque no jogo passado ele errou ali, próximo ao grande círculo, ele errou 3 passes. O último originou um gol do Fortaleza. E antes disso, ele tinha errado 2 vezes. Então, isso, para mim, soa como um prêmio. Ele foi tirado no jogo passado, mas ele acabou voltando, né? Se ele voltar, né, como volante, começando a jogar, para mim é uma premiação. E aí, quando você tem um cara que erra, e aí a gente não pode falar assim: pô, Nazário, mas o cara errar é humano. Beleza, mas errar 3 vezes. Ele errou tanto que ele acabou conseguindo ajudar o Fortaleza. E os erros do Arão não são de hoje. E isso me soa como um certo desleixo. Não sei se a gente pode falar que é um desinteresse, mas é um certo desleixo, porque esse ponto do campo ele é um ponto muito importante, né? Ele é um ponto em que você está saindo com a bola, né? E você começa a dar opções aos meias, né? Você está protegendo a defesa no primeiro momento, mas aí quando você está no lance de atacar o adversário, você está ali dando opções aos meias de aparecerem desmarcados e trabalhar, um dos volantes vão trabalhar com ele, né, com os meias, para que o time possa interagir no sentido de criar alguma coisa lá na frente. E quando o time está sendo atacado, ele está ali protegendo a nossa defesa. Então, nesse ponto, você precisa estar muito bem, você tem que estar seguro, você tem que estar bem psicologicamente, você tem que estar correndo, porque senão você vai comprometer, e foi o que aconteceu. O João Gomes, para a gente, é o titular absoluto na volância. Do lado esquerdo, a gente tem o Andreas, o nosso querido Andreas, que é um dos prediletos do nosso querido poeta, que não jogou nada, e o Vitinho, que entrou e, consequentemente, nada fez. Então, a gente tem um problema sério em se tratando desse setor de campo também, que vem comprometendo demais o Flamengo. O Flamengo não cria, o Flamengo está chutando pouco, o Flamengo tem muita posse de bola, mas essa posse de bola não se reverte em gol, e isso está deixando a gente agoniado, porque o Flamengo virou, de novo, um arame liso. O Everton Ribeiro tem jogado, tem se apresentado bem, mas ele sozinho não tem conseguido fazer muita coisa. Ele precisa ter um parceiro ali que consiga dialogar com ele no sentido de ele ou o Arrascaeta, e mais uma vez a gente fica refém na ausência do Arrascaeta,
Porque o Arrascaeta é um gênio, né, cara? O cara distribui, o cara segura a bola, o cara aparece na área, o cara faz gol, o cara bota a galera na cara do gol. E aí, na frente, a gente tem Pedro ou Gabigol. E no jogo passado, a gente notou que o Gabigol faz muita falta. Muita gente reclama, pô, o cara perde 18 gols. Tá bom, o Pedro não perdeu nenhum. E o Pedro ficou estático. E o Gabigol, além de ter uma movimentação sensacional dentro da área, é um cara que sai, é um cara que joga quase como meia, é um cara que briga, e a gente não viu isso, pelo menos no Pedro, no jogo passado. Não é um jogador ruim, não, é goleador, é. Mas o Pedro, para viver bem, ele precisa ter um esquema tático que o beneficie, que o alimente. Porque se o jogo tiver com muita dificuldade de penetração, de criatividade e tal, acabou o Pedro. E foi o que aconteceu no jogo contra o Fortaleza. A gente viu que o meio não conseguia criar, o meio não conseguia chegar, e o Pedro pegou uma bola, deu de pivô, pegou uma outra bola, virou, mas ele não dá essa opção quando a coisa está muito difícil. Ah, Nazário, mas ele vai sair da área. Ok, mas em alguns momentos ele tem que sair para confundir a defesa, a marcação. E isso ele não tem. Então, o que a gente está vendo, né, que talvez seja a escalação de amanhã, de novo, ficou com ares de uma decisão, né, devido ao clima do Flamengo, que não está nada bom, por culpa de muita gente. A gente não pode culpar somente o Paulo Souza. Na minha opinião, muita gente está contribuindo para esse cenário atual. Eu vou dando aqui minha opinião, né? Eu colocaria o Gustavo Henrique, né, ali na zaga. Eu acho que o Gustavo Henrique muitas vezes é até injustiçado, apesar de ter tido um início bem difícil no Flamengo, mas diante dos desfalques, né, sem Davi Luiz e sem Pablo, acho que é o melhor parceiro para o Rodrigo Caio. Lá na frente, eu iria de Vitinho, até porque, a não ser que o Paulo Souza, ele né, pode colocar, de repente, o Gabigol caindo, talvez, ali pelo lado esquerdo, ou revezando com o Everton Ribeiro, e deixar o Andreas mais pelo meio, mas ele nunca fez uma boa partida atuando como meia, né, no Flamengo, o Andreas. Eu colocaria o Vitinho ali com tranquilidade. Então, acho que o restante aí, acho que não tem muito o que mudar. Talvez, né, o Thiago Maia no lugar do Arão, né? O Arão que falhou, assim, na última partida em sequência, né? Até resultar no gol do adversário. E já vem falando aqui que, inclusive, a minha dupla preferida, que eu acho que até o momento de volante jogou futebol em 2022, Thiago Maia e João Gomes. Então, o Thiago Maia, inclusive, entrou, né, na última partida. Não fez não foi brilhante, mas também não comprometeu e nem errou como o Arão errou em nenhum momento. Assim, o Thiago Maia fez aquele feijãozinho com arroz, né? Feijãozinho com arroz, e não foi desastroso como o camisa 5.